Bom dia, meu líder. Que Deus abençoe vocês e que dê um bom PGM a todos vocês. Ok? Vamos para mais um vídeo. Vídeo sobre Apocalipse capítulo 3, do verso 1 a 6, que conta a história da igreja de Sardes, a mensagem de Jesus Cristo à igreja de Sardes, na cidade de Sardes. E gostaria que você contasse primeiro um pouquinho da história de como Sardes foi suplantada por duas vezes, por Ciro e por Antíoco Epifânio, em 218 a.C. Okay? Sardes era uma cidade construída sobre um penhasco, quase que intransponível, difícil de ser conquistada, mas por duas vezes ela foi conquistada, e da seguinte forma: né? O guarda que tomava conta dormiu na sua vigília, e dormindo cai o capacete desce pela encosta, e ele desce para pegar o capacete. E quando desce, ele é visto por um soldado inimigo que o vê descendo pelo caminho da encosta, e quando na madrugada o exército inimigo sobe pela encosta e toma a cidade de Sardes. Isso aconteceu duas vezes da mesma maneira. Isso fica exposto à displicência espiritual da igreja, né? A qual Jesus chama a atenção. Ok? E aí a gente quer encerrar com essa carta, as 7 cartas, né? As 7 mensagens das 7 cartas, trazendo aí a ideia de despertamento espiritual, ok? A palavra de Deus falava que Sardes era uma cidade que parecia que estava viva, mas estava morta. Era uma igreja que vivia de aparência, ok? Tá bom? E quando a gente olha para a mensagem, há uma advertência de Jesus Cristo, né? Para que ela acorde, para que ela se desperte, para que ela esteja atenta, né, às situações adversas que estão e podem ocorrer no contexto da sua vida. Ok? O primeiro ponto que nós chamamos a atenção foi: desperta tu que dormes. A Bíblia sempre faz comparação entre a morte e o dormir, né, como sendo uma referência aí a um estado de dormência, da qual a pessoa ela não consegue agir e realizar aquilo que é necessário para a sua vida. Bom, e esse estado de dormência da cidade de Sardes, por exemplo, foi marcado pela sua autoconfiança. Ela achava que não podia ser transpostas pelos seus inimigos, capturada pelos seus inimigos por causa da sua fortaleza, e ela dormiu de touca e foi conquistada. Outra questão também, porque ela subestimou seus inimigos, né? Achavam que os inimigos também estavam dormindo ou fazendo qualquer outra coisa a não ser na espreita dela. E por fim, também essa atitude de indolência, né? A pessoa, quando ela está displicente espiritualmente, ela é indolente, ela se sente indisposta, desmotivada para fazer aquilo que precisa ser feito. Então a nossa grande proposta é de que a igreja ela se desperte para a vida espiritual, né? Para que ela comece a entender que o diabo está à espreita da gente, que a gente não pode subestimar os nossos inimigos, que nós não podemos pautar a nossa vida na nossa alta confiança de que nada pode acontecer conosco, né? E abrir mão dessa indolência, sermos diligentes no Senhor, capazes de estarmos sempre procurando, realizando, produzindo, gerando a vida cristã para a glória dele, ok? Bom, uma outra questão interessante a gente precisa trabalhar é quando Jesus chama ela: lembra-te da tua vocação. E eu quero pensar isso com você, né, líder. Leve teu grupo a pensar sobre, por exemplo, de quando nasceram de novo em Cristo Jesus. Lembra-te de quando você entregou sua vida a Jesus, de quando você fez uma aliança com Jesus Cristo para viver a vida para a glória dele, quando você, no ato do seu batismo, como um discurso público, você estava dizendo ao mundo que estava morrendo para o mundo,
para viver para Jesus, ali você estava expondo a aliança de salvação com Cristo Jesus. Então lembra-te disso, porque isso traz à memória aquilo que Jeremias trabalha, né? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, né? E a nossa esperança é Jesus Cristo. Nós temos que ter muito fresco o tempo todo a nossa consciência, tudo que Jesus fez por nós e a nossa disposição de entregar nossa vida a Ele, ok? Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, nesse ato de você trazer à memória, o texto ainda vai dizer para a gente um pouquinho mais, diz assim: então você traz à memória aquilo que a sua vocação, e você obedeça aquilo que você ouviu. O que você ouviu de Jesus, você entendeu, compreendeu, obedeça, coloque em prática na sua vida, porque isso vai te dar força para você caminhar e fazer prevalecer a tua vida cristã. E por fim, queridos, um despertamento. E esse despertamento espiritual, ele começa dentro da igreja. O texto vai dizer: fortaleça o que resta aí dentro. Porque Jesus vai falar assim para a igreja: olha, tem um resto aí que não está dormindo. Tem um resto aí que está desperto, que ainda vive. Então esses aí você fortaleça. O avivamento, para acontecer, ele começa com despertamento. E o despertamento, ele acontece dentro da igreja. Você despertando o teu irmão. Você convencendo o teu irmão. Você ajudando o teu irmão. Você alertando o teu irmão. Você caminhando com ele. Você ajudando ele. Você promovendo a disposição, o coração dele para viver a vida cristã para a glória de Deus, ok? E salientando ao coração dele as bênçãos de Deus, por exemplo, né? A esperança da vida eterna, né? Gerando nele esse sentimento quando o texto diz assim: olha, e eles andarão vestidos de branco comigo. Saliente isso no coração dele. Fala que a nossa caminhada eterna com Deus, ela será de maneira real, vivencial, relacional. Nós estaremos na presença de Deus. Quando ele fala de branco, é porque nós teremos comunhão plena com Ele, porque branco é santidade. E por fim, esse Deus que nos chama para o despertamento e caminhar com Ele em plena comunhão, Ele vai nos honrar diante dos céus, diante dos anjos, né? Como filhos de Deus. Isso para nós é uma honra, porque nós estamos caídos, perdidos no pecado, éramos filhos das trevas e o Senhor nos fez filhos da luz. Isso é honra para mim, é honra para você. E quando nós entendemos isso, o nosso coração se enche de alegria, de disposição para vivermos mais e mais para a glória de Deus, ok, meu irmão? E que Deus te abençoe, abençoe o teu PGM, abençoe o teu tempo, né, com os teus liderados, e que realmente haja um despertamento aí na vida de vocês, que o Senhor os sustente com teu amor, com a sua graça, em nome de Jesus.